E a gente dá sequência aqui no programa Bom para Todos. O Brasil está neste momento sem previsão para a realização do censo, a contagem populacional, que é base para a definição, de políticas públicas e distribuição de recursos no país. Depois de sofrer um corte no orçamento de 96% de 2 bilhões estimados pelo IBGE, que faz a pesquisa, para 70 milhões, a pesquisa foi definitivamente cancelada, segundo anunciou o Ministério da Economia na última semana de abril. Além de ser importantíssima para toda a população brasileira, já que a pesquisa que traz, na verdade, um retrato do país a cada 10 anos, o cancelamento desse censo traz um problema adicional. Com ele seria realizado também o primeiro censo quilombola do Brasil. Mas para conversar sobre os impactos da não realização do censo, especialmente nas comunidades quilombolas, hoje nós vamos conversar aqui agora com a advogada Aline Andrade, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e também com a Sandra Maria Andrade, da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Sandra. Sejam muito bem-vindas aqui no programa. Boa tarde, Naama. Boa tarde, Naama. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Sandra. Eu vou começar aqui, então, a nossa conversa com a Sandra, né? Porque, Sandra, estima-se que existem no Brasil entre 5 a 6 mil quilombos, dos quais só cerca de 160 estão devidamente titulados, ou seja, legalmente reconhecidos. Quais são os impactos que a não realização do censo quilombola causa nessa população, Sandra? Então, Naama, esse censo que deveria ter sido realizado em 2020, né? Mas pelo contexto de pandemia foi adiado, e em 2020 nós trabalhamos arduamente junto, né, com o IBGE, né, para poder ter a realização desse censo. E, infelizmente, o ano passado não pôde por causa da pandemia. Em 2021, entramos no mesmo contexto e fomos pegos de surpresa com essa determinação do governo de não realização do censo. Este censo, a não realização desse censo, acarreta um prejuízo muito grande para as comunidades quilombolas, porque os dados que nós temos, né, são dados do movimento, são dados não oficiais, e isso impossibilita muitos das comunidades quilombolas de acessar as políticas públicas e de ter os seus direitos reconhecidos. Mas a gente ainda está na luta, né, para que esse censo seja realizado, que a proposta era de ser realizado em agosto, com essa retirada de recurso, né, do IBGE, né, e a gente tem um sentimento que perpassa por uma questão política, porque seria os primeiros censos quilombola do país, que iria legitimar as nossas estimativas, né? Que pela prévia da IBGE, o movimento estava certo nas suas estimativas de número de comunidade no país, e a gente tem esse sentimento de má vontade política, de não realização do censo, para não ter esses dados oficiais de existência das comunidades quilombolas, que hoje, com essa não realização do censo, está sofrendo e sempre sofreu várias violações de direitos, inclusive constitucionais. Agora, Aline, na semana passada, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou que o governo brasileiro realize o censo. Ele mandou, inclusive, essa decisão para ser analisada pela plenária do Supremo
Como é que você vê, Aline, o Poder Judiciário agindo aí, tendo que agir para garantir a realização de uma pesquisa tão fundamental para o desenvolvimento do nosso país? Bom, o judiciário foi procurado, né, por uma ação do governo do Maranhão, falando sobre como a ausência do censo demográfico afeta de maneira significativa muitas políticas públicas, e muitas vezes a gente não tem uma dimensão disso. Mas a repartição das receitas tributárias para os estados, que tem relação com os dados populacionais, então os repasses do Fundo de Participação dos Estados, participação dos municípios, as políticas de educação, né, as políticas de saúde, então o conhecimento dessa realidade dos dados populacionais influenciam essas políticas que são nacionais e quais são os recursos que são transferidos para os entes, né, os estados e os municípios. Além disso, né, a gente acaba tendo uma fragilidade muito grande para avançar políticas constitucionais, como a Sandra comentou. Isso nunca foi cogitado, o judiciário intervir, porque a gente tem todo ano, né, de 10 em 10 anos, a realização do censo. O censo é uma política pública consolidada no Brasil, mesmo antes da Constituição de 88, e o próprio Constituição diz que é obrigatório, né, a realização e a manutenção dos serviços oficiais de estatística e geografia de alcance nacional. Então, é a primeira vez que a gente vê o judiciário se manifestar em uma ação judicial, porque é a primeira vez que a gente presencia, né, uma ausência de cumprimento dos compromissos do Estado, e isso impacta a aquisição de direitos das pessoas, né, porque impede que o Estado faça os investimentos necessários para que os cidadãos brasileiros tenham seus direitos garantidos e a gente possa ter as políticas públicas estruturadas. Agora, Sandra, além do corte de 96% no orçamento, que acabou impedindo aí a realização da pesquisa, o censo ele começou a ser alterado também, sem nenhuma discussão técnica com a sociedade, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Hoje o censo ele já é menor e deixou de cumprir aspectos essenciais de uma pesquisa censitária, né? Você acredita que, conforme você estava mencionando aqui na sua primeira resposta, você acredita que há uma motivação política para a não realização dessa pesquisa, Sandra? Sandra? Ela travou. Será que... eu acho que caiu então, né? Então, Aline, vamos continuar aqui enquanto a nossa equipe técnica aí retoma o sinal com a Sandra, tá bom? O presidente do IBGE, o Eduardo Rios Neto, ele disse que o Instituto está pronto para realizar o censo 2021, desde que haja aí o restabelecimento, né, o orçamento de 2 bilhões de reais seja recomposto. E aqui, você acha que isso é possível? É possível uma ação judicial para garantir que esse orçamento ele seja realmente recomposto para a realização dessa pesquisa? E aqui eu já emendo uma outra pergunta para você, porque eu gostaria de ouvir de você, que é autora do livro Direitos e Políticas Públicas Quilombolas, quais prejuízos e atrasos, né, a gente poderia ter com esse atraso na pesquisa, com essa não realização do censo para a população quilombola, Aline? Tá, bom, eu acho que, em primeiro lugar, assim, o ideal é que não fosse necessária uma intervenção do judiciário para a recomposição do orçamento, né? O orçamento é uma peça que é feita pelo legislativo, sancionada pelo executivo, seria muito importante para a manutenção das instituições democráticas, para o bom funcionamento da democracia, que isso não fosse necessário, mas nós estamos vivendo aí quase que um estado de exceção, então tem sido necessário que o judiciário intervenha, né, faça intervenções aí na composição do orçamento, e aí, como jurista, acho que o ideal seria que o judiciário devolvesse, né, para o legislativo a necessidade de previsão de um orçamento para a realização do censo, e que o legislativo então decidisse aí, né, os membros do Congresso eleitos decidissem como será feita essa recomposição e que rubricas serão remanejadas, respeitando as lógicas constitucionais e quais os mínimos constitucionais que precisam ser investidos. Tem toda uma engenharia por trás do orçamento.
Agora, sobre os prejuízos do censo quilombola, eles são muitos. Eu acho que, primeiro, o importante é dizer assim que a maioria dos dados que nós temos acesso, como a Sandra falou, ele tem sido um trabalho das próprias comunidades quilombolas organizadas através aí da CONAC, da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, de outros movimentos sociais, de mapearem os quilombos no Brasil. A gente sempre teve uma ignorância muito grande sobre os dados quilombolas e isso só foi possível com o trabalho dos quilombolas de se mapearem e como a Sandra falou, o IBGE fez uma estimativa mais próxima do que o governo oficialmente reconhece hoje. Então, o governo tem um reconhecimento de comunidade por volta de 3 mil, muito menor do que os próprios quilombolas tinham mapeado, que é por cerca de 6 mil, e o IBGE dá um número de 5.300, que chega mais próximo, mas ainda tem áreas que não foi possível fazer porque não houve verba alocada para pesquisa. E eu costumo dizer que a gente está vivendo quase um estado inconstitucional, né, de política quilombola. O Estatuto da Igualdade Racial existe, o mandato de demarcação de território quilombola existe, a gente tem uma série de políticas públicas que foram aprovadas pelo governo, né, pelo Congresso e pela população brasileira, né, indiretamente, que devem ser cumpridas, elas não estão sendo cumpridas, primeiro porque a gente, né, o governo Bolsonaro, mas isso vem desde o governo Temer, aprovou praticamente um orçamento zero para as políticas públicas, então a gente não consegue ter o avanço dessas políticas públicas e, com o censo, eu acho que possibilita essa omissão do governo, porque quando a população brasileira não conhece quais são os dados e qual é o tamanho do estrago, digamos assim, que é essa omissão governamental, e essa é uma omissão propositada, isso foi assim anunciado, traz para o desenvolvimento brasileiro, traz para a integração dos povos e comunidades tradicionais e faz a gente perder de patrimônio histórico também, né? Porque é uma parte muito grande do Brasil que a gente não conhece e uma cultura que podia nos ensinar outro uso comum da terra, outra visão das nossas trajetórias, outra visão da própria história do Brasil, e a gente fica sem acesso a tudo isso, e eu acho que fica mais fácil para que a omissão estatal permaneça impune e para que a sociedade civil não consiga ter nem controle e nem participação dessas políticas públicas. Ô, Sandra, você consegue me ouvir bem agora? Vamos ver se a gente consegue. Sim. Ótimo. Eu vou repetir para você a pergunta que eu tinha feito no momento aqui em que a sua conexão caiu. Eu estava comentando que o censo ele começou a ser alterado sem discussões técnicas com a sociedade desde aí de 2019, né, na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Hoje ele já é menor e deixou de cumprir aspectos essenciais de uma pesquisa censitária. Você acredita que há uma motivação política para a não realização dessas pesquisas? Desta pesquisa, né, do censo? Sim, porque eu acho que há uma motivação política, sim, contrária, né? Porque como seria realizado primeiro o censo quilombola, e isso ia legitimar os dados do movimento que a gente sempre, desde 2013, 2010, a gente vem lutando para que as comunidades quilombolas entrassem no censo. Poderia ter sido em 2010, mas a gente não teve esse sucesso. E agora que a gente trabalhou junto, teve a expectativa, auxiliamos o IBGE com as informações, com as localidades, que já estava tudo pronto, né? Criamos até os formulários, o modo de abordagem. Aí vem o governo e veta tudo. Mas ele está cumprindo à risca o plano de governo dele. Que ele disse que não ia, né, titular nenhuma terra indígena e muito menos quilombolas. Eles não nos reconhecem como sujeitos de direito. Então a gente sente isso na pele, que é sim uma perseguição política. Porque se o governo quiser, ele pode colocar orçamento para a realização do censo. E eu espero, né, que com essa determinação do STF, que
isso possa ser cumprido. Porque, infelizmente, Ana, de alguns anos para cá, tudo para os quilombolas, para a gente garantir os nossos direitos, nós estamos tendo que judicializar para ter acesso no que já está garantido pela Constituição Federal e vários outros marcos regulatórios, a qual a Aline já citou aí. Então, essa má vontade política, esse não reconhecimento dos quilombolas como sujeito de direito, como parte desse país, a gente já vem sentindo na pele desde que ele foi eleito, né? Mas a gente segue na luta, porque nós não desistimos. É por isso que a gente vem aí lutando há quase 500 anos para garantir a nossa existência nesse país. Na luta sempre. Sandra e Aline, muito obrigada pela participação de vocês. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Ok, obrigada, Ana. Tchau, Aline. Tchau. Obrigada. Tchau, Sandra. Obrigada, viu? Tchau, Naama. Tchau, os ouvintes, Nós conversamos telespectadores aqui. também. Maravilha! Nós conversamos aqui com a advogada Aline Andrade, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e também com a Sandra Maria Andrade, da Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC.